Primeiramente eu vou estabelecer uma coisa aqui pra vocês. Tudo que eu falar aqui vai ser dividido. Essa crítica aqui, ela foi bem difícil, mas até que mais razoável pra fazer pra mim. A gente vai falar sobre Avatar 2, O Caminho da Água. Filme de 2022, dirigido pelo grandioso James Cameron. Em 2009 a gente teve o primeiro Avatar, o que já vinha sendo um grande assunto a ser comentado pelos fãs de cinema e pelos consumidores da grande arte. E foi de fato um grande boom na cultura, porque era a evolução do CGI, era a evolução do 3D. Bom, fez muito dinheiro mesmo. Tanto que hoje em dia continua sendo a maior bilheteira de todos os tempos, por conta de alguns lançamentos, mas continua. E o James Cameron planejou há muito tempo, tanto que virou até um meme, né? Que nunca ia sair essa porra desse filme. E cá estamos. Apesar de ter demorado quase um mês pra mim fazer essa crítica, mas nós estamos aqui. Era um grande desafio, porque de tudo aquilo que o James Cameron tinha atingido em 2009, tinha que ter alguma responsabilidade maior quanto a isso. E a gente sabe que o cara, ele se garante. Então todos esses anos sendo estudados compensaram. O quesito visual, ele é perfeito, ele é muito amplo, e a imensidão que o James Cameron queria trazer pra gente com essa obra, cara, ele conseguiu de longíssimo. Eu fiquei muito feliz por ter visto isso. Eu não sou muito fã desse tipo em específico de tecnologia, mas Avatar funciona muito bem porque foi feito para ser uma tecnologia própria para isso, diferente de muitos filmes que querem fazer um dinheiro a mais e simplesmente convertem e fica alguma coisa muito tosco. Não vou falar aqui, mas a Marvel, e aqui é uma obra muito grande, e se você pensa que você vai talvez poder ver alguma coisa maior que Avatar no quesito visual, você tá enganado. E uma coisa mais bonita, até o momento, você tá enganado porque você não vai. Definitivamente você não vai ver alguma coisa maior do que isso. Avatar é muito ciente e muito seguro no seu lugar. Tanto que há muitos momentos onde é um set piece perfeito pra você se sentir dentro de Pandora. Então, nesse quesito eu não tenho o que reclamar. Eu acho que o James Cameron realmente foi muito feliz. Esses 13 anos foram justos para tudo isso em Avatar. Eu preciso de você comigo. Eu preciso de você forte. Mas, obviamente, que o cinema ele não é composto somente pelo visual. Tem que ter o escrito, tem que ter a história, a gente tem que se manter conectado com os personagens e com a trama que a gente tá vendo, porque a gente não pode ver qualquer coisa, né? A gente tem que estar ligado nisso e tem que ser bem trabalhado. O Avatar, ele já não é tão focado no seu desenvolvimento de história, o que para alguns pode ser um problema, porque assim, o primeiro filme ele tem uma história, entre aspas, minimalista e conhecida, um clássico, tipo de história que compara até com os filmes como Braveheart, Pocahontas, que tem aquele conceito maquinista que só foi colocado em outra visão. Para alguns isso é um problema. E Avatar The Way of Water, eles têm uma história a contar de fato, que é os humanos que sobraram da última batalha tentando repovoar. Só que dessa vez o Jake Sully e a Neytiri têm seus filhos, conseguiram montar os Sullys dentro de Pandora. Isso é muito legal de ver, é muito importante, até porque muitas pessoas estavam com medo de se perder dentro da trama, porque eram muitos filhos e porra, os navios são tecnicamente iguais, o que difere são o cabelo ou alguns detalhes. Aqui é bem legal, o James Cameron é muito feliz nisso, porque ele consegue dar sua personalidade para cada filho da Neytiri e do Jake, ao ponto de a gente conseguir sentir amor por eles, a gente consegue se importar, e isso é muito legal. Cada um tem sua personalidade e é desenvolvida, alguns menos que outros, mas mesmo assim continuam sendo desenvolvidos. Isso é muito importante pra trama, isso é muito legal, porque estabelecer esses personagens agora é um grande passo pro futuro de Avatar, porque a gente sabe que vai ter muito. E uma coisa que muitas pessoas ainda não falaram, mas a gente tem que ver que a Neytiri é total escanteada. O Jake, ele faz o que ele tem que fazer, porque se ele não fizer aquela situação A ou aquela situação B, Pandora vai pro ralo e eles também vão. Então, os filhos deles são muito mais interessantes do que eles. Bom, mas nem tudo é flores, infelizmente. O 3D é maravilhoso. Os personagens, a partir da nossa visão, protagonistas, são ótimos também. Tenho que me queixar. É sim o filme inteiro? Não. Primeiro problema, barriga pra caramba. Ah, por que barriga? 3 horas de filme. Todos nós sabemos, até quem não assistiu Avatar ainda, sabe que muita coisa ia ser barriga. Mais ou menos 1 hora de filme é simplesmente um grande nada. É um compilado de aventuras dos filhos do Jake, uma tentativa de resolução meio redundante. O James Cameron pensou pra ser assim, pra ser um grande show, um set piece. E é isso que a gente tem basicamente, porque Avatar, como eu falei nisso, aí não se foca muito na história, aí não
tem muito compromisso com a sua história. Ele quer te fazer se sentir dentro do mundo de Pandora e consegue, mas quanto a esse quesito ele peca bastante. Como os humanos ficaram na Terra e alguns se juntaram aos Na'vi, pô, eles conseguiram se repovoar. E o Spider é filho de Miles, que é o vilão desse filme que retorna novamente para tentar matar o Jake. Então a gente vê que ele é criado como um Na'vi, é como se ele fosse um híbrido. Ele é humano, mas também pode se considerar um Na'vi com as características de um Na'vi. Assim, eu particularmente não gostei desse personagem. Basicamente ele não tem nenhum arco importante ali dentro da história. Ele tenta fazer alguma coisa que seja importante pra trama, e tu até compra isso. Só que depois alguma coisa acontece e impede que ele faça alguma coisa. Ah, e tal, mas e a relação dele com o pai dele? Deveria ter sido aproveitada. Tipo, tem vários momentos onde eles conversam e eu acho que poderia ter sido uma coisa bem legal entre pai e filho. E também a falta de respostas, cara. Porque a gente tem 1 hora sem nada de história. A gente tem 1 hora sem nada de história. Então, pra quem tá no cinema, talvez não se incomode, porque tu vai estar vendo uma experiência legal. Mas pra quem for ver em casa, puta, vai ser um grande problema. Entende? Então se você não viu o Avatar ainda, ou se você tá vendo essa crítica com spoilers, provavelmente você é corajoso, ou você já viu o Avatar e você sabe do que eu tô falando. Os personagens se mantêm muito minimalistas quanto a desenvolvimento. Isso é um grande problema, porque a gente vai tentar entender de Pandora e dos personagens. E quanto a todo esse set piece de ação, esse set piece lindo, maravilhoso que James Cameron criou, cara, isso é perfeito, isso é maravilhoso, mas nós vivemos dentro do mundo do cinema. E o mundo do cinema a gente precisa de todas as suas áreas sendo conectadas. E a trama de Avatar deixa muito a desejar isso. Ah, mas é um filme visual, um filme de experiência e tal. Eu sei disso. Só que isso não quer dizer que tenha que ser movido a um só patamar. Eu realmente não acho. Eu posso dar um grande exemplo de blockbuster que foi Vingadores Ultimato. Uma época que a Marvel estava muito melhor, a Marvel estava muito mais consistente. E eles conseguiram fazer um grande blockbuster. A sua história tem furinhos. Mas é uma história maravilhosa, até porque tinha que se encerrar. É um grande exemplo de blockbuster. E a Avatar também não fica atrás. Só que eu acho que essa falta de roteiro, essa falta de presença, de desenvolvimento, de história de fato pra contar, a gente se sente meio... Quero mais, eu preciso de mais coisas. O Avatar The Way of Water tem esse grande vislumbre, tem essa grande saudação, esse saudosismo do James Cameron, é muito aceito por mim, por quem vai ver. Então é uma experiência que tem que ser vista no cinema. Em 3D específico, se você tiver Max na sociedade, é melhor ainda. Aqui, infelizmente, no nosso estado não tem, provavelmente não vai ter daqui com os próximos 10 anos, enfim. Mas se você tiver 3D, é uma grande experiência, você vai sentir de fato em Pandora, e tudo que você vai ver ali é alguma coisa muito bem trabalhada, é um CGI de primeira classe mesmo, e porra, valeu a pena pra caralho, né? Essa foi a minha crítica de Avatar 2, The Way of Water, aqui no Brasil, O Caminho da Água. E espero que vocês tenham gostado, porque é um filme que vai ficar marcado. E marcado, porque não é um CGI, não é uma computação gráfica de 2022. Não é de 2030, não é de 2050. Cara, o que tu vai ver ali é sem igual. Sem igual. Mas se for ver na tua casa, 3 horas, que vai ser cansativo. Ritmo muito zoado, edição meio zoada. E falta de história, talvez tu se incomode. Então, vê no cinema enquanto tu pode.